Meus irmãos, uma boa noite. Vamos iniciar esta reunião com uma oração, apresentando esse tempo ao Senhor, pedindo a Ele que nos guie, que Ele nos leve a uma experiência mais profunda com Ele, através da Sua palavra. Vamos orar. Amado e bendito Deus, nós estamos reunidos mais uma vez em Tua santa presença. Pedimos ao Senhor que o Teu Espírito Santo venha conduzir esta reunião debaixo do Teu nome, debaixo da Tua inspiração, debaixo da unção, da Tua graça, do Teu poder e da Tua sabedoria. Porque, Senhor, nós estamos aqui por causa do Senhor. O que nós buscamos aqui não é conhecimento, é a vida da Tua palavra. A vida que cura, a vida que transforma, a vida que nos alimenta, a vida que nos apacenta. Então, Senhor, te entregamos esse tempo, pedindo que o temor da Tua presença possa tomar os nossos corações. E que venhamos ter total reverência ao ler e ao ouvir a Tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, abram as suas Bíblias comigo aqui no Salmo de número 80. Vamos prestar atenção a esses textos, porque este Salmo, ele trata de um dos assuntos mais importantes nos dias atuais. É uma oração por avivamento. Neste Salmo, Asaf, ele vai orar, clamando a Deus por um avivamento. Por isso, eu chamo a atenção de todos vocês para este Salmo. O tema que nós vamos estudar, se o Senhor permitir mais de uma oportunidade, é sobre a história dos avivamentos. Então vamos meditar neste salmo. Ó pastor de Israel, escuta, tu que conduzes a José como a um rebanho, tu que estás assentado entre os querubins, resplandece. Desperta teu poder diante de Efraim, de Benjamim e de Manassés. Ó Deus, restaura-nos, faz resplandecer teu rosto e seremos salvos. Senhor Deus dos exércitos, até quando mostrarás tua indignação contra a oração de teu povo? Ele desse de comer pão de lágrimas, e para beber lágrimas em abundância. E nos puseste por opróbrio a nossos vizinhos, e nossos inimigos zombam de nós. Ó Deus dos exércitos, restaura-nos, faz resplandecer teu rosto, e seremos salvos. Fizeste vir uma videira do Egito, lançaste as nações e a plantastes. Limpaste o solo diante dela, e fizestes fixar suas raízes, e encheu a terra. Os montes foram cobertos com sua sombra, e com seus sarmentos os cedros de Deus. Estendeu seus ramos até o mar, e até o rio seus renovos. Porque deste brecha em suas cercas, e vindimam todos os que passam pelo caminho, e a destrói o javali, e o animal do campo a devora. Ó Deus dos exércitos, volta agora, olha do céu, e vê e visita a tua vinha, protege-a, e a planta que plantou a tua destra, e o renovo que para ti afirmaste. Acenderam-lhe fogo, e a deceparam. Pereçam pela transgressão de teu rosto, que tua mão esteja sobre o varão de tua destra, sobre o filho do homem que para ti
reafirmaste. Assim não nos afastaremos mais de ti, e nos dará vida. Invocaremos teu nome. Ó Senhor, Deus dos exércitos, restaura-nos. Faz resplandecer teu rosto e seremos salvos. Que oração em forma de cântico tão profunda é esta. Realmente, irmãos, aqui está uma linda oração, uma comovente oração. A igreja, nesses dias, por que não dizer dessa última hora, é uma igreja que carece de um profundo avivamento. Eu sei que é como que tratar de um assunto que nós não temos a menor ideia do que realmente significa. Porque parece que tudo o que nós conhecemos e sabemos sobre avivamento está na história. A nossa realidade é fria, é indiferente. A nossa realidade é uma realidade que reflete uma vida moldada por circunstâncias, por valores, por perspectivas, por interesses, que muitas vezes não tem nada a ver com Deus. Ouvimos mensagens, uma atrás da outra, tratando de temas profundos, significantes, mas que na nossa vida prática não valem nada. Estamos anestesiados, insensíveis. Temos um coração extremamente arrogante, religioso. Reduzimos Deus à nossa maneira, à nossa visão, aos nossos interesses. E não nos damos conta que podemos estar perdendo o seu reino, ou talvez não tenhamos uma real experiência de salvação. A igreja nesses dias é uma igreja que ela não condiz com aquilo que a Bíblia espera da igreja. E não é correto que nos acomodemos. Eu creio que se perguntássemos para cada um de nós individualmente, você deseja um avivamento? Você deseja um despertamento? Você deseja uma restauração da igreja? Eu creio que cada pessoa diria, sim, eu desejo. É tudo que eu quero. Irmãos, nós temos que parar de exercitar uma fé religiosa, e não uma fé viva, verdadeira, uma fé espiritual como um dom de Deus. Na verdade, as pessoas não desejam avivamento. O que elas esperam de avivamento é algo que aconteça e que elas entrem. Não é algo que cada um deveria, de maneira responsável, batalhar. A nossa consciência de Deus está errada. A nossa consciência de salvação está errada. A nossa consciência do reino está errada. A nossa consciência da eternidade está errada. E não é por falta de ensino e por falta de revelação. É porque nós não buscamos essas coisas como a realidade da nossa vida, da nossa oração. A nossa teologia do salve-se quem puder. Nós não temos, irmãos, falo a igreja de maneira geral, não temos correspondido aos assuntos fundamentais da palavra de Deus. Por essa razão, eu creio que o Senhor tem dado um tempo, não para o mundo, o Senhor tem dado um tempo para a igreja. Por outro lado, também eu sei que na primeira vinda dele, não tinha uma nação esperando ele, não tinha nenhuma tribo esperando ele, não tinha um bairro esperando ele, uma região esperando ele, tinha um grupo muito pequeno de pessoas que estavam aguardando ele. E sei também que muitos são salvos, poucos entrarão no reino. Que a igreja gloriosa ela é constituída daqueles que vão alcançar o reino, daqueles que vão reinar com Cristo. Salvação e reino são dois assuntos tremendos, especialmente no Novo Testamento, onde essa doutrina ela é muito abrangente. O assunto reino na Bíblia, especialmente no Novo Testamento,
ele é muito mais evidenciado e ensinado do que o assunto salvação. Porque salvação é o ponto inicial, o reino é a sua consumação, é a sua plenitude. Então, meus irmãos, meu desejo é poder ajudar os irmãos a compreender a nossa necessidade de avivamento, vendo na palavra de Deus e conhecendo também a história, e refletindo sobre a nossa vida cristã. Um cristão que diz ser cheio do Espírito Santo, ele jamais se conformará com a sua vida, com a sua espiritualidade. Um cristão que anela ter uma vida cheia do Espírito Santo, ele jamais estará satisfeito com a medida de revelação, com a medida de serviço. Um cristão cheio do Espírito Santo, ele cresce na vida de santidade, ele avança na vida de consagração, ele cresce na vida de serviço, ele avança na expressão da vida interior. Um cristão cheio do Espírito Santo. Um cristão cheio do Espírito Santo, ele não está acomodado. Então, meus irmãos, a maior necessidade que a igreja hoje tem é de avivamento. A nossa experiência aqui diz isso. A nossa maior necessidade é de avivamento. Se nós continuarmos com todos os nossos sonhos em Cristo, quando eu digo nossos sonhos em Cristo, não estou falando de realidades quanto ao mundo e quanto à perspectiva do mundo. Os nossos anelos em Cristo, os nossos desejos em Cristo, a nossa fome de Cristo, a nossa busca em Cristo. São essas coisas que eu me refiro, nossos sonhos em Cristo. As nossas perspectivas em Cristo. Todas elas jamais se concretizarão se nós vivermos essa vida que estamos vivendo. Uma vida que fracassa na comunhão e na unidade. Uma vida que não se reflete na oração e nem tampouco na realidade da mesa do Senhor. Uma vida que não tem reflexo no crescimento na palavra, no crescimento da palavra. Isso não é vida cristã, irmãos. Isso é religião. Deus não apenas, Ele deseja nos livrar do mundo, como Ele deseja nos livrar da religião. Deus não apenas tirou o seu povo do Egito, Ele também teve que tirar o seu povo da Babilônia. Quando Ele tirou o povo do Egito, o problema do Egito é que o Egito oprimia o povo de Deus, porque o Egito é uma figura do mundo. Agora, quando Ele teve que tirar o seu povo da Babilônia, não era um problema de opressão, era um problema de conforto. O povo de Israel estava confortável na Babilônia, de maneira que, quando Deus tirou do Egito, o que nós entendemos é que todo o povo de Deus saiu do Egito. Mas quando Deus foi tirar o povo da Babilônia, apenas um pequeno número saiu da Babilônia. De 800 mil judeus que estavam na Babilônia, apenas 50 mil saíram. Porque o mundo religioso nos dá o falso conforto, nos dá uma falsa segurança. O mundo religioso, ele é recheado de apetrechos. O mundo religioso, ele tem uma realidade física atrativa, porque ele não leva você a exercer a fé, ele não leva você a entrar na realidade do mundo espiritual. Você confunde o natural com o espiritual, é um mundo de confusão. Então, meus irmãos, há uma urgente necessidade, falo isso do profundo do meu coração, que nós busquemos um avivamento para esse tempo, para a nossa experiência local. Nesse Salmo de número 80, eu quero analisar com vocês apenas 2 versículos. Eu li na Bíblia Reina Valera, mas eu quero examinar esses textos, considerando que a maioria das versões de vocês é atualizada e corrigida, então eu vou ler esses textos na versão atualizada. Então prestemos atenção. O assunto é a história dos avivamentos. Avivamento, irmãos, é uma experiência de restauração.
de vivificação, um revigoramento, um despertamento do corpo de Cristo. Quando você estuda todos os avivamentos, desde o Velho Testamento, porque nós podemos mencionar pelo menos 12 avivamentos no Velho Testamento. Talvez, nos próximos estudos, se o Senhor permitir, vamos abordar rapidamente sobre cada um deles, pelo menos citá-los. Mas quando você estuda a história, você vai perceber que cada avivamento teve a sua particularidade. Este avivamento que nós temos que experimentar antes da volta do Senhor, o seu objetivo final é santificar a noiva, é preparar a noiva, é adornar a noiva para a volta, para que ela se encontre com o Senhor Jesus na sua volta. É equipar ela para passar os dias que antecederão a volta do Senhor, porque serão dias difíceis. Meus irmãos e irmãs, observe aqui os versículos 1 e 2, do Salmo de número 80, que nós acabamos de ler. Vou ler na versão atualizada. Dá ouvido, ó pastor de Israel, o sentido aqui, escuta, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra teu resplendor. Perante Efraim, Benjamim, Manassés, desperta o teu poder e vem e salva-nos. Observe aqui, irmãos, alguns pontos importantes. Primeiro, no versículo 1 ele diz, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra teu resplendor. Observe, irmãos, que o primeiro ponto é que se desejamos um avivamento, a primeira coisa que é fundamental para o avivamento é a visão do trono de Deus. Sem uma visão do trono de Deus, nós jamais poderemos saber e experimentar o que é um avivamento. Qual tem sido a grande tragédia do cristianismo degradado nesse tempo? Por que o evangelho se tornou o evangelho dos evangélicos, e não o evangelho dos apóstolos, o evangelho de Cristo? Porque o evangelho de hoje é moldado à ambição, à compulsão dos evangélicos. Evangélico, irmãos, é um termo genérico. Quando as pessoas me perguntam se eu sou evangélico, eu já digo que não, eu não sou evangélico. Evangélico é um termo genérico. Hoje, todos que pensam que creem em Deus se dizem evangélicos. Então é um termo genérico. O evangelho que nós cremos é o evangelho de Cristo, é o evangelho que nos torna cristãos. É o evangelho apostólico. Não é um evangelho que se molda ou se molda ao que eu quero, ao que eu penso, ao que eu faço. É o evangelho que esmaga o que eu penso, o que quero e o que faço. Porque esse evangelho, ele não entra em meu espaço e se conforma à minha mente. É o evangelho que transforma a minha mente, que transforma o caminho. Então veja isso, irmãos. Uma visão do trono de Deus. É importante nós compreendermos o trono de Deus. Se você estuda o livro de Apocalipse, você vai ver que este livro, ele nos traz uma das maiores visões acerca daquilo que é o trono de Deus. Se você estudar o assunto trono de Deus no livro de Apocalipse, nos seus 22 capítulos, você vai ver em torno de 33 menções, aliás, 33 versículos, fazendo mais de 40 menções ao trono de Deus. Não há nenhum outro livro da Bíblia que vai nos revelar tantas esferas, a altura, a largura, o comprimento, a profundidade daquilo que é o trono de Deus. O livro de Apocalipse. Grandioso isso. E quando João, ele
começa a ter as revelações acerca do conteúdo central daquilo que é o livro de Apocalipse, ele precisa primeiro ver o trono de Deus. Alguns estudiosos entendem assim: se você estuda o livro de Apocalipse, você vai ver que esse livro tem 4 pilares. Esses 4 pilares, eles podem ser descritos com a expressão que me levou em espírito, me levou em espírito, me levou em espírito. Então você vai ver isso no livro de Apocalipse, capítulo 1, capítulo 4, capítulo 17 e o capítulo 21. 4 vezes o Senhor vai mostrar para João algo, ou ele vai levar João em espírito para mostrar algo, e aí as visões começam a ter. Então, primeiro, no capítulo 1, ele tem aquela visão do Cristo exaltado. Depois, no capítulo 4, ele vai ter uma visão do trono de Deus. Aí no capítulo 21, ele vai ter a visão daquela Babilônia, daquela meretriz. E no capítulo 21, ele vai ter uma visão da noiva, da esposa do Cordeiro. Essas 4 visões, elas são 4 pilares, e todas as demais visões do Apocalipse estão sustentadas por esses 4 pilares. Agora, o segundo deles é a visão do trono de Deus. Primeiro, o Cristo exaltado. Segundo, o Cristo entronizado. Aquele Cristo revelado no capítulo 1 como sumo sacerdote. E depois, ele entronizado. E aí você compreende, irmãos, por que nós temos que ter absoluta segurança quanto aos dias finais. Se você ficar ouvindo jornais, ficar lendo jornais, você vai ficar assustado. Porque hoje se fala da possibilidade da terceira guerra mundial acontecer a qualquer momento. Um especialista disse em um dos principais telejornais que desde a Segunda Guerra Mundial nunca o mundo experimentou a possibilidade real da terceira guerra mundial. Nunca. Agora eu pergunto para vocês, isso não deve nos abalar, ou deve? O mundo não faz ideia, porque todos nós estamos vivendo aparentemente confortável. A gente pensa, está tudo longe de nós. Isso nunca vai acontecer, isso não é possível acontecer. Irmãos, independente disso, eu até digo que quando um cristão tem a visão do trono de Deus, esses assuntos, por mais drásticos que sejam, eles não devem nos causar nenhum espanto, porque nós sabemos que quem governa não são as potências mundiais, quem governa é o trono de Deus. É do seu trono que procede toda a autoridade. E um cristão que não tem uma visão do trono de Deus, jamais poderá se sentir seguro. Eu vou falar isso de maneira superficial, porque esse assunto é rico. É um assunto para uma reunião, ou mais de uma. Mas como nós vamos prosseguir estudando, eu quero apenas citar. Em primeiro lugar, olha o que esse salmista diz. Asaf diz, volte o texto. Tu que estás entronizado. Aí ele diz, mostra teu resplendor. Na Bíblia hebraica, essa frase está assim, revela-te a nós. Lindo isso, não é, irmãos? Mostra o teu resplendor. Mas na Bíblia hebraica está assim, revela-te a nós. Na Bíblia, a mensagem, essa frase é descrita da seguinte forma, lança raios de luz deslumbrantes. Raios de luz deslumbrantes. Essa palavra deslumbrante fala aquilo que causa fascínio, aquilo que desliza sua beleza. Agora vamos avançar. Então, primeiro, uma visão do trono de Deus. Agora, segundo, uma revelação de Deus. Revela-te a nós. E terceiro, no versículo 2, ele diz, desperta teu poder. Eu quero sintetizar essas 3 frases nesta oração, o clamor desse salmista. Porque é justamente o que está acontecendo nos nossos dias, irmãos.
Nós temos uma visão equivocada do trono de Deus. Nós temos falhado em conhecer a Deus. Nós não temos experimentado a realidade do poder de Deus. Os cristãos estão fracos, estão raquíticos, estão perdendo o temor, estão perdendo a reverência, estão perdendo a santidade, estão perdendo a consagração. Uma igreja raquítica, fraca, doutrinada com músicas. Por isso que louvor é uma coisa que está deturpada e ocupa um lugar central nas reuniões. Não é errado adorar, de forma alguma. Louvor é importante, sim. Louvor é fundamental, sim, desde que ele seja uma reação. Desde que ele seja congregacional. Desde que ele seja cristocêntrico e não antropocêntrico. Desde que ele visa exaltar os atributos de Deus e a glória de Cristo e a unção do Espírito de Deus, ou não são do Espírito de Deus, porque Cristo disse que o seu Espírito viria para glorificar a Ele, e a adoração é uma forma de Cristo ser glorificado, do Pai ser exaltado por meio do Espírito Santo, por isso que é Espírito e em verdade. Mas a visão errada do trono, uma igreja raquítica na palavra, uma igreja fraca no poder, fraca. A maior tragédia da igreja em nossos dias é que ela tem perdido o seu poder. Quando você estuda a igreja primitiva, você vai ver que o nosso Senhor Jesus, Ele prometeu o Espírito Santo, e a vinda do Espírito Santo tinha duas características, como espírito de vida e como espírito de poder. Quando ele diz, no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16, versículo 17, e diz: eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Este é o Espírito de vida. Essa é uma promessa. Lucas capítulo 24, versículo 49. Nosso Senhor, Ele vai prometer o Espírito de poder. Ele disse que Ele deixaria com eles a promessa do Pai, que eles iriam para Jerusalém, e lá em Jerusalém eles seriam revestidos do Espírito de poder. Então o Espírito Santo, o seu derramar, teve essas duas características: vida, poder. Vida, caráter, poder, serviço. Por que que nós temos sofrido tanto, irmãos, na nossa geração com problema de caráter? Falta do Espírito Santo. Por que que os cristãos estão perdendo o fervor no serviço? Nós temos procurado servir com o nosso suor, com a nossa força. Não é um serviço que envolve excelência no discernimento. Não é um serviço que envolve uma sabedoria divina. É um serviço feito na força, feito no nosso suor, feito na nossa capacidade. Usamos as estratégias do mundo, porque as pessoas conhecem esse tipo de linguagem. Nós estamos abandonando a unção do Espírito, nós estamos abandonando a sabedoria do alto, nós estamos nos conformando com os padrões do mundo. Meus irmãos, isso não é igreja do Senhor. Podemos edificar qualquer tipo de comunidade, mas nunca Deus alcançará a edificação da sua igreja entre nós, porque o Espírito Santo, Ele é o executivo dessa obra, nessa dispensação. Ele é o Espírito da vida, Ele é o Espírito de poder. Como Espírito de vida, você tem que ler João capítulo 20, os versículos 19 a 22, aí você vai ver que aqui Jesus, Ele ministra o Espírito de vida. Ele entra naquele cenáculo, onde os apóstolos, os discípulos estavam com medo dos judeus. Jesus entra naquele cenáculo, Ele sopra sobre eles e diz: recebeu o Espírito Santo. Essa palavra sopro ali é uma palavra que ocorre somente uma única vez no Novo Testamento. Na Septuaginta também acontece uma única vez. Septuaginta, irmãos, é a versão do Antigo Testamento em grego. Essa versão foi feita em 325 a.C., em Alexandria, por 70 rabinos. Eles pegaram o Antigo Testamento, escrito na linguagem hebraica antiga, e eles fizeram uma tradução disso para o grego, porque o grego nessa época era uma língua universal. Então fizeram essa obra excelente,
E se você estudar a mesma palavra que está dita aqui, que o Senhor Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, você vai encontrar essa palavra em Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando diz que Deus, Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. Gênesis 2, 7, é a mesma palavra, nefesh. Desculpe, irmã, infusão, perdoe, nefesh é alma, infusão, a mesma palavra. Foi aqui, irmãos, que o Espírito Santo fez essa conexão para nós entendermos que nessa inspiração da sua palavra, para nós entendermos aquele quadro de João capítulo 20, versículos 19 a 22, Espírito de vida, ele foi derramado, Jesus soprou e diz, recebei o Espírito Santo, está lá, você vai ler aí, Espírito de vida. Atos 2, versículo 1, diz que de repente o vento impetuoso encheu aquele cenáculo onde os discípulos estavam ali, em Jerusalém. Jesus prometeu, lá em Lucas 24, 49, que eles seriam revestidos do Espírito Santo com poder, e diz que veio aquele poder dos céus e entrou sobre eles, e encheu toda aquela casa, e ali a igreja foi revestida de poder, vida e poder, vida, caráter, poder, serviço. Irmãos, como nós vamos viver uma vida de avivamento se nós não conhecemos e nem temos experimentado o poder de Deus? Se nós temos sido tão raquíticos quanto ao poder de Deus, se nós não temos fome do poder de Deus, nós não temos sede do poder de Deus, queremos resolver tudo através de chavões que nós usamos na oração, temos perdido a fome do quebrantamento. Nós somos uma geração que não arrependemos, somos uma geração que não choramos da presença de Deus, não existe lágrimas diante de Deus. Nossas orações são frias, são orações quase que decoradas, aquelas orações que a gente já traz de casa há anos, não é aquela oração espontânea, aquela oração verdadeira, aquela oração cheia de quebrantamento, aquela oração de alguém que está realmente sendo tocada por Deus. Por isso que as pessoas não têm fome de orar nas suas casas. Nós apressamos a vinda do Senhor, é desde a nossa casa, irmãos. É desde a nossa casa que nós estamos apressando a vida do Senhor. É desde a nossa casa que a nossa vida espiritual flui. Não é no culto. O culto deveria refletir isso, irmãos. Então você compreende. Mas como o meu encargo é mostrar os avivamentos na história, eu quero agora mostrar um exemplo na história de avivamento. E que isso seja uma reflexão para nós, na nossa vida pessoal e na nossa vida congregacional. Eu quero falar da experiência de um homem conhecido como George Whitefield. Ele viveu entre os anos de 1714 a 1770. Ele morreu jovem, 56 anos. Eu encorajo todos vocês, não precisa ir longe, não precisa comprar livro, mas se você for lá no Google, você vai encontrar muitas informações, algumas biografias. Mas se você quiser comprar um livro, você vai encontrar em alguma editora livros que contam a biografia de George Whitefield. Deixe-me contar um pouco da história dele para que nós possamos concluir nesta noite. Como eu disse, George Whitefield, ele nasceu na Inglaterra. Ele nasceu na cidade de Gloucester, uma região perto do país de Gales. Em 1714, sua família tinha uma taberna, onde vendia bebidas. Seu pai morreu quando ele tinha 3 anos. Ele foi criado pela sua mãe e depois pelo padrasto, porque sua mãe casou novamente. E ele trabalhava ali naquela taberna quando era criança, vendendo bebida, lavando. Ele era uma criança pobre. Passou uma infância muito difícil. Sua família, além dessa taberna, depois a mãe prosseguiu nos negócios do pai, tinha uma hospedaria, mas não era de muitos recursos. Era mais para a sobrevivência mesmo. Na adolescência, ele foi para o Pembroke College,
em Oxford, onde ele foi estudar. Ele foi aceito como uma categoria de jovens pobres. E para se manter, ele fazia serviços para os alunos mais ricos. Todo tipo de serviço, George Whitefield, ele fazia para poder se manter e para poder estudar. E foi justamente aqui que ele começou a estudar os livros que falavam da vida interior. E de alguma forma o Espírito Santo foi ganhando ele através do ensino dos irmãos metodistas e outros também. No ano de 1735, ele teve uma profunda experiência cristã. Uma experiência que marcou a sua vida. E a partir daí, ele teve um zelo tão profundo pelo Senhor. Ele fazia parte da igreja anglicana na Inglaterra. E não demorou muito para que ele fosse envolvido na obra do Senhor, na causa do Senhor, e ordenado também ao sacerdócio. Eu vou ler um trecho das palavras de George Whitefield, quando ele foi consagrado ao sacerdócio, ao ministério. Ele diz assim: à tarde retirei-me para um alto, perto da cidade, onde orei com instância por 2 horas, pedindo em meu favor e também por aqueles que estavam sendo separados para o sacerdócio juntamente comigo. No domingo, eu me levantei de madrugada e orei sobre o assunto da epístola que Paulo escreveu para Timóteo, especialmente sobre o seguinte preceito: ninguém despreze a tua mocidade. Quando o ancião impôs as mãos sobre a minha cabeça, ofereci todo o meu espírito, alma e corpo para o serviço no santuário de Deus. Posso testificar perante os céus e a terra que dei a mim mesmo quando o ancião impôs as suas mãos sobre mim. Eu me entreguei para ser um mártir por aquele que foi pregado na cruz em meu lugar. Estas foram suas palavras. George Whitefield, ele começou o seu ministério público em 1739. Motivado pelo Espírito Santo, ele começou a pregar ao ar livre. A vida desse homem foi marcada por essa característica. Ele era um pregador de rua. Ele não pregava nos grandes templos, até porque a maioria das igrejas naquela época não aceitava ele. E ele pregava ao ar livre. A voz dele parecia um trovão. A história conta que quando Whitefield pregava, aproximadamente 500 metros, a céu aberto, conseguia-se ouvir a sua voz. As pessoas faziam um silêncio profundo. E ele pregava. Pregava para 10.000 pessoas, 5.000 pessoas. Ele pregou 18.000 sermões. Ele pregava 10 vezes por semana. No mínimo, 10 vezes por semana. Então ele começa a pregar em Bristol, onde ele, juntamente com John Wesley, ele foi contemporâneo de John Wesley e também de Jonathan Edwards, nos Estados Unidos. Se o senhor permitir, na próxima reunião vamos tratar sobre este homem. Os templos religiosos na sua época não conseguiam comportar a quantidade de pessoas. Aqueles que abriam a porta para ele não conseguiam comportar. Porque quando Whitefield começava a pregar, era tanta gente, irmãos, tanta gente, que as pessoas iam para as ruas, para as praças, e ficavam todas sentadas em pau, pedra. Ele foi conhecido como o príncipe dos pregadores ao ar livre, o apóstolo do Império Britânico. Esses eram os títulos que deram a ele, porque ele pregava, como eu disse, às vezes 10 vezes por semana, durante 34 anos. E a natureza, a céu aberto, foi o seu templo, o seu tabernáculo. George Whitefield, ele tinha também o costume de visitar os doentes, os miseráveis, os pobres.
Ele ia para os presídios para poder pregar e especialmente para orar com os presos. Ele tinha um fervor para pregar, irmãos, que era uma coisa tão impressionante. Conta-se uma vez que ele foi pregar para uns mineiros numa carvoaria. E tinha um número muito grande, uma multidão imensa de mineiros. Então, quando ele terminou de pregar, quem estava com George Whitefield, quando olhava, todos os mineiros estavam parecendo zebra, porque a lágrima deles havia feito uma grande estrada de agonia e de quebrantamento ao ouvir a palavra de Deus através de George Whitefield. E ele tinha esse princípio de pregar para essas pessoas, para grupos que necessitavam muito. Separava o dia em 3 partes. As primeiras 8 horas, ele tirava para dormir e fazer as suas refeições. A segunda parte, composta também de 8 horas, era o trabalho que ele fazia para o povo, pregando, orando, visitando. E às 8 horas finais, ele passava sozinho, trancado diante de Deus. Ele realizava a leitura da Bíblia de joelhos. Ele não conseguia ler a Bíblia em pé e nem sentado. Ele só lia a Bíblia de joelhos. Era assim que ele encontrava a experiência com Deus. Porque ele tinha uma reverência tão grande à leitura da Bíblia, que ele achava irreverência da sua parte, ler a Bíblia de qualquer maneira. Então, quando ele lia a Bíblia, ele ajoelhava, colocava ela sobre algum tablado e ali ele lia a Bíblia. 8 horas era o tempo que ele dava todos os dias para ler a Bíblia e estar com Deus. Ele era muito fraco, George Whitefield era muito doente, sofria constantemente de enfermidades. Muitas vezes, ele ficava tão doente que o desejo dele era partir. E quem o conhecia, dizia que era constante esse desejo dele. Muitos que estudaram a vida de George Whitefield diziam que era impossível uma pessoa exercer o ministério daquela forma, com a saúde tão fragilizada. Embora tivesse uma voz com a força de um trovão, ele era uma pessoa fisicamente doente. Muitos pregadores diziam que era impossível ministrar e pregar nas condições de Whitefield. Agora, qual é a natureza da mensagem desse homem? O conteúdo. Eu vou destacar 2 pontos aqui. Whitefield nunca se esqueceu e nem deixou de aplicar a si mesmo alguns princípios do Dr. Delaney. O princípio é esse: desejo todas as vezes que ao subir o púlpito, considerar essa oportunidade como a última que me é dada de pregar e a última que é dada ao povo de ouvir. Porque o que intrigava as pessoas é porque ele pregava com uma veemência tão grande, e ele chorava muito, ele só pregava chorando. Então ele terminava de pregar e continuava chorando, e ele chorava até desfalecer. Aquilo incomodava as pessoas. Então, quando perguntava para ele qual a razão de chorar tanto quando pregava, e ele dizia que ele tinha a sensação que aquela era a última mensagem, e que muitas das pessoas que estavam ali possivelmente nunca mais ouviriam a palavra. Alguém escreveu algo sobre a maneira, a natureza das pregações de Whitefield. Eu vou ler. Quase nunca pregava sem chorar, e sei que as suas lágrimas eram sinceras. Ouvi-o dizer: vós me censurais porque choro, mas como posso conter-me quando não chorais por vós mesmos, apesar das vossas almas mortais estarem à beira da destruição? Não sabeis se estáis ouvindo o último sermão, ou não, ou se jamais tereis outra oportunidade de um dia chegar a Cristo.
Então ele chorava, chorava, até se desfalecer, mesmo após pregar um sermão. Disse que o coração da maioria das pessoas eram derretidos pelo calor intenso do seu quebrantamento quando ele pregava. E qual o segredo do ministério deste homem? Dele ter levado milhares e milhares e milhares de pessoas a Cristo. Qual o segredo, irmãos? Não era a sua voz. Não era também porque o povo tivesse o coração aberto para receber a palavra. Porque naquela época, era uma das épocas mais difíceis do ponto de vista espiritual. A Europa estava tomada de uma profunda apostasia. A Inglaterra, em especial, estava afundada no pecado. Também não foi porque ele não tivesse tanta oposição, porque uma coisa que Whitefield experimentou foi oposições. Repetidas vezes, ele pregou nos campos, porque as igrejas fecharam as portas para ele. Às vezes, os hotéis não queriam recebê-lo. Ele chegava numa cidade, não tinha onde hospedar, nem os hotéis queriam receber o Whitefield. Eu vou falar sobre algumas cidades, algumas experiências, rapidamente. Em Basingstoke, que fica no sudeste da Inglaterra, ele foi agredido a pauladas. Em Staffordshire, atiraram torrões e pedras. Em Moorfield, as pessoas entraram no lugar onde ele estava e quebraram o púlpito e pegaram o lixo da feira e jogaram em cima dele. Em Evesham, as autoridades ameaçaram ele, dizendo que ele não deveria pregar, e se ele pregasse, ele seria preso. Em Exeter, ele estava pregando para aproximadamente 10 mil pessoas, ele foi apedrejado quase até a morte. Em outro lugar também, ele foi apedrejado novamente, e ele ficou tomado de sangue. Então, qual era o segredo, irmãos, espiritual desse homem? Eu vou dizer para vocês. O segredo dele, do seu ministério, dos seus sermões, é que ele nutria um amor desesperador por Deus. Ele pregou, como eu disse para vocês, 18 mil sermões. Ele tinha uma fome exagerada de Deus. Talvez isso explique, irmãos, o que está faltando na nossa geração. Pessoas que têm fome de Deus. Pessoas que têm coragem de se consagrar a Deus e dizer para Deus: eu te dou 100% a minha vida. Porque nós não temos dado nem 10. Quando temos que dar algo para o Senhor, a gente faz uma conta tão precisa e vê se não está passando alguma coisa. E eu estou falando de coisas pequenas, materiais, e a nossa vida. Como que uma igreja que tem dificuldade de se entregar ao Senhor, de entregar a sua vida ao Senhor? A gente diz: eu entreguei minha vida. Isso é história, irmão. Na verdade, a gente só quer a salvação do inferno. A gente não quer entregar a vida para Deus. Na verdade, nós queremos nos livrar do inferno. Não é porque nós amamos a Deus, ou porque reconhecemos o seu amor por nós. É porque nós não queremos sentir o fogo do inferno nos queimando eternamente. Isso não é salvação, irmãos. Há uma necessidade que nesse tempo, irmãos, nós viemos cair de joelhos e clamar a Deus por um verdadeiro avivamento. Um avivamento que mude nossa maneira de ser, nossa maneira de viver, nossa maneira de pensar. Como que nós poderemos dizer para os nossos filhos, dizer para os nossos jovens, que o mundo é um caos, que o mundo está caminhando a passos largos para o inferno? Como podemos dizer, se dentro da vida da igreja a nossa realidade é outra? A nossa alegria é muitas vezes superficial. A maneira como nós tratamos a Bíblia é tão superficial. A maneira como nós tratamos a Deus não é uma maneira verdadeira, o nosso amor não é verdadeiro.
Nós não temos coragem de chorar aos pés do Senhor, de rasgar o nosso coração aos pés do Senhor. Então, como que Deus vai trazer avivamento? Como que nós vamos experimentar um avivamento? Se nossas reuniões de oração são constituídas de tão poucas pessoas, não é que tem que ter muitas. A oração congregacional é como que uma flecha. E esses irmãos são como uma ponta dessa flecha. Mas eu falo da oração mesmo, quando nós temos a oportunidade de orar à mesa, ou durante a palavra, ou depois da palavra. Entende, irmãos? Precisa ter muita coragem de dizer, o cristianismo no modelo que está fracassou, e nós temos que orar essa oração do salmista. Olha a oração deste homem, ele diz assim: tu que estás sentado sobre o teu trono, mostra a tua face, resplandece. Tu que estás sentado sobre o teu trono, restaura-nos. E ele diz isso várias vezes, salva-nos, volta-te para nós. Meus irmãos, nós precisamos de Deus, Deus não precisa de nós. A igreja de hoje, a igreja que está vivendo essa hora, se ela não tomar consciência do momento que ela está vivendo, do seu chamamento, da sua vocação, ela estará tão perdida quanto o mundo está perdido. Não é por causa de louvores, não é por causa de reuniões, não é porque você tem uma Bíblia. O que adianta você ter uma Bíblia e Deus não falar com você? O que adianta você ter reunião e não ter comunhão com Deus? Compreende, irmãos? Essa é a palavra que Deus tem para nós. E qual é a palavra que nós temos para Ele? Nós temos que ter a palavra que esse salmista teve. Vem, Senhor, visita a tua vinha, a vinha que tu plantastes. Vem, visita esses que o Senhor comprou com teu sangue, visita. Mesmo que estejamos dando as costas para ti, não dê as costas para nós, como Ele fez com Jerusalém. Porque nós achamos que Deus não faz isso, irmãos. Deus, Ele deu 200 anos para Israel se arrepender. Israel não se arrependeu. Então, Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Então Ele veio, viveu, pregando o poderoso Evangelho, as boas novas da salvação. E aqui o que é que você vê? Quando Ele vai para Jerusalém, lembre-se, irmãos, desde o Hermon até Jerusalém. Vamos olhar isso só no livro de Lucas. Lucas capítulo 1 ao capítulo 4. 30 anos da vida de Cristo. Lucas gastou 4 capítulos para falar dos 30 anos da vida de Cristo. Lucas capítulo 5 ao capítulo 9. Você vê do capítulo 5 ao capítulo 9, ele vai falar sobre 3 anos da vida de Cristo. E do capítulo 9 ao capítulo 24, ele vai falar dos 6 meses da vida de Cristo. Porque esses 6 meses são 6 meses que falam do caminho da cruz. Então aqui você vai ver que desde que ele sai do Hermon, ele vai para Jerusalém. Ele estava tão desejoso de chegar em Jerusalém, mas quando ele chega em Jerusalém, ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado. Ele comparou Jerusalém com aquela figueira que ele amaldiçoou, que estava debaixo de maldição. Porque a figueira é uma tipologia de Israel. E você vai ver que no início do Evangelho de João, o nosso Senhor Jesus, ele se compara como a casa do Pai. E esse assunto, casa do Pai, é o assunto central do coração de Deus. Mas quando ele se referia àquele templo, ele disse assim: essa casa, a minha casa, será chamada casa de oração. É claro que essa referência não se restringia ao templo. O templo era só uma pequena tipologia de toda a realidade profunda do assunto casa de Deus. Porém, quando ele sai de Jerusalém, ele diz assim: a vossa casa. Porque ele rejeitou aquele povo. Irmãos,
O Senhor veio para nós. Ele deu seu Espírito para nós. Ele deu sua palavra para nós. Mas Ele não quer que nós viremos as costas para Ele. Ele quer que nós venhamos aos seus pés e oremos. Aviva-nos, restaura-nos, tira-nos de toda esta frieza, esta indiferença, muda a nossa maneira de ver, de viver. Livra-nos da sepultura que nós estamos cavando com as nossas próprias mãos. Muitos cristãos estão cavando a própria sepultura de condenação com as suas próprias mãos. Porque você tem perdido o temor, você tem perdido a reverência, você tem coberto o seu coração de trevas, de pecado, de mentira, de engano, e não tem permitido Deus falar porque você não quer ouvir, mas Ele está falando. Só que um dia você ouvirá o eco da voz dEle quando você sentir as labaredas do inferno queimando sua vida. Então, irmãos, é tempo de arrependimento, porque o seu desejo é encontrar prazer na sua casa, na sua vinha, na sua noiva, no seu templo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque estamos vivendo tão distante do que é o verdadeiro padrão da tua casa, do teu povo, da tua igreja. Porque nós estamos permitindo ser moldados pelos valores do mundo. Nós estamos perdendo, Senhor, a essência da tua casa, da tua igreja, do teu povo, da tua noiva. Senhor, nós queremos que a vida do cabeça governe, não é os nossos cultos, é o nosso lar, é a nossa vida, é o nosso trabalho. Nós queremos que o nosso culto seja o reflexo desse governo. Senhor, nós estamos tão fracos, tão vazios do teu poder. Nossa vida está tão vazia. Nós não temos tido prazer na oração, não temos tido prazer na comunhão, não temos tido prazer na adoração. Restaura-nos, Senhor. Restaura-nos, Senhor. Purifica a tua prata, Senhor, como um lavandeiro, purifica ela até o ponto da tua face refletir nela, Senhor. Vem e fala com cada um de nós. Aqueles que estão mortos em seus próprios pecados, cavando as suas próprias sepulturas, Senhor, quebra esse coração de pedra. Quebra esse coração de pedra, Senhor. Livra essa pessoa de entrar nessa sepultura, conduzida pelo engano do seu próprio coração, do seu próprio pecado, da sua própria carne, essa carne que não converte, essa carne que não se rende, esmaga ela com o poder da tua cruz, penetra neste coração pelo poder da tua palavra, como uma espada, penetra, Senhor. Nós te rogamos, ó Deus, nós não queremos perder essa hora, Senhor. Nós não queremos perder o tempo da tua visitação, Senhor. Por mais duro que seja este momento, nós não queremos perder a tua visitação. Nós não queremos ser condenados com o mundo, Senhor. Então nos ajude a discernir esta hora. Nos ajude a discernir o momento que estamos vivendo. Nos ajude a olhar a nossa luz na tua luz. Senhor, nós não queremos ser condenados com o mundo, nós queremos, Senhor, ser salvos da ira do Cordeiro, da ira de Deus e do Cordeiro. Nós não queremos correr para os montes, nós não queremos gritar aos montes, cobri-nos, guardai-nos. Oh, Senhor, nós queremos dizer para Ti, ora vem, Senhor Jesus. Nós queremos dizer uma maranata de alegria, Senhor. Nós queremos ser vistos naquele dia como aqueles que amam o Senhor verdadeiramente. Senhor, ajuda-nos,
porque os nossos filhos estão perecendo, os nossos jovens estão perecendo, as nossas crianças estão perecendo, porque a nossa vida de igreja, ela está diluindo, Senhor, nós estamos caindo no formalismo. Aviva a tua igreja, aviva esses irmãos aqui em Goiânia, aviva os nossos lares, aviva os cônjuges, aviva os nossos jovens, aviva os pais, Senhor, restaura-nos nesta hora, Senhor. Que nós viemos ter um coração como este homem, como George Whitefield, que nós viemos dar toda a nossa vida ao Senhor. Senhor, que nós viemos dar tudo para o Senhor. Nós te pedimos nesta hora, Deus, em nome de Jesus, que a nossa vida seja uma expressão verdadeira do Senhor. Que haja vida, Senhor, nas nossas palavras. Que haja vida, Senhor, na nossa mensagem. O Senhor nos leve a desesperar por comunhão contigo, Senhor. Nos leve a ansiar estar na tua presença, a tua face, Senhor. Senhor, nos leve, Senhor, a ter fome de ti, desejo por ti. Porque só isso vai nos livrar do pecado. Só isso que vai nos livrar da condenação do inferno. Senhor, liberta esse coração religioso, Senhor. Esse coração frio, esse coração superficial, liberta, Senhor. Muda esse coração, Senhor. Enche esse coração do teu Espírito, vida e poder, para que nós não sejamos uma vergonha ao teu testemunho, Senhor. Quão triste será aquele dia, ó Deus, quando olharmos e vemos tantas pessoas das quais nós fomos culpadas delas se perderem, porque nós fomos tão ineficazes, nós fomos tão frios, tão superficiais, nós tivemos vergonha de ti, Senhor. Tivemos vergonha da tua palavra, tivemos vergonha do teu nome, não expressamos o Senhor adequadamente. Socorre-nos, Senhor. O que eu posso te dizer nessa noite é que nós precisamos de uma profunda visitação do Senhor.